Ei, o que que você tá fazendo aí nesse computador que você tá tão animado? Ah, sim, peraí. Então, eu tô jogando o joguinho de Harry Potter sem Harry Potter. E nossa, tá tão legal, tem tanta coisa pra fazer nesse castelo, tanto enigma e os gráficos. Nossa, os gráficos estão tão bons. Espera, você tá jogando jogo de transfóbica? Tô, mas olha só, eu até fiz uma personagem trans aqui usando as ferramentas. E também tem uma personagem trans dentro da história do jogo, e... Não quero saber. Você tá jogando jogo de transfóbica. E, nossa, grandes coisas. Uma personagem trans cujo nome dela é Senhor Ronan. Sirona, na verdade. Mas tudo bem, eu entendo o ponto. Foi ruim mesmo isso. E daí? Você continua jogando jogo de transfóbica? Não, mas eu não sou transfóbica. Eu até tenho um canal no YouTube que é justamente falando sobre questões trans, e eu mesma sou trans, então assim. Não quero saber. Jogando esse jogo, você tá apoiando transfobia. Mas é só um joguinho e. Dane-se, você conhece as regras. Pode ir passando. Mas é só um joguinho. Essa é a última vez que eu vou repetir. Pode ir passando. Tá bom. Traidora sem consciência de classe. Tá revogada. Agora você é só um viadinho. Eu só queria me divertir com um joguinho, sabe? Só isso. Nossa, os comentários desse vídeo vão ser assim. Difíceis. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Hogwarts Legacy. Mas calma, antes de você querer me cancelar, antes de você querer me xingar, antes de você querer fazer exposed meu e colocar o meu nome em alguma lista de direcionamento de hate, calma, eu não comprei o jogo. Eu não tô jogando Hogwarts Legacy. Não me odeiem, eu não tô jogando. Mas eu também não tô jogando só porque eu não tenho mesmo PlayStation 5, nem dinheiro pra comprar jogo, muito menos dinheiro pra comprar um computador que possa rodar esse jogo. Mas vamos esquecer isso, ó. Não tô jogando Hogwarts Legacy, não precisa me colocar numa lista de hate. Pra quem não sabe o que aconteceu, na semana passada a gente teve o lançamento de Hogwarts Legacy, um dos jogos mais esperados dos últimos anos, que era um jogo assim que as pessoas realmente estavam ansiosas pra ter em mãos, porque ele te possibilita estar inserido em Hogwarts. E realmente inserido em Hogwarts. Você é uma pessoa que vai estar dentro de Hogwarts e vai estar fazendo um monte de coisas, resolvendo enigmas, assistindo aulas, sabe? Enfrentando vilões e brigando com as pessoas e tacando maldições imperdoáveis nos outros, enfim. É um jogo que te dá muitas possibilidades ali dentro. Menos de você jogar quadribol. Essa possibilidade não tá tendo como porque não tem no jogo. Mas o restante, tudo você pode fazer. E é óbvio que isso é algo que está mexendo com o coração de todo Potterhead desse mundo, porque as pessoas estão muito ansiosas por esse jogo. Como eu disse, é um jogo que está sendo esperado há alguns anos já, né? Então, nossa, tinha tudo para ser um mar de rosas para os fãs de Harry Potter, né? Porque, porra, olha só, uma adaptação massa de jogo ambientado nesse universo que é tão amado. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é uma chuva de xingamentos, de hate, de pessoas chorando em live porque estão sendo chamadas de muitas coisas horríveis e sites onde as pessoas colocam o nome de quem tá fazendo streaming de Harry Potter para essa pessoa poder, enfim, levar uma enxurrada de hate, né, hate direcionado, é isso que tá acontecendo. E vamos conversar aqui um pouco sobre isso e entender o que tá rolando na internet. Se você vive em uma bolha e não sabia até esse momento, a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, ela é uma transfóbica desgraçada, filha da puta que a gente queria encher de porrada. Sim, ela é essa pessoa. Ela fez inúmeros tweets aí, alguns anos atrás, onde ela encrencava com pessoas trans, né? Ela encrencava com o termo pessoas que menstruam, ela inventava fake news de que, enfim, as políticas de inclusão de pessoas trans estão transformando crianças autistas em pessoas trans.
ela tava disseminando aí também um monte de páginas, né, de conteúdo TERF, né, que é de feminismo radical trans excludente pelo Twitter. Ela tava, inclusive, tirando do dinheiro dela, né, do próprio bolso dela, para financiar algumas TERFs. Ela fez um monte de coisa, assim, absurda, sabe? Em poucos anos, assim, ela enfiou todo o respeito que ela tinha no cu, porque ela virou uma persona não grata para muita gente, não só para muitos fãs da saga, mas também para muita gente mesmo, tá? Não só de pessoas trans, mas geral ficou com muito ódio dela e as pessoas começaram inclusive a rever algumas coisas ali da obra de Harry Potter que eram problemáticas. E quando isso aconteceu, muitos fãs de Harry Potter se posicionaram contra a J.K. Rowling. Começaram inclusive a fazer meme dizendo que quem tinha escrito Harry Potter tinha sido a Hermione Granger e não a J.K. Rowling. Inclusive, nesse canal aqui você vai encontrar alguns vídeos falando sobre a J.K. Rowling ser uma maldita, porque eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso, né? Enfim, vocês vão ter esses vídeos aí nas mãos de vocês, que eles já existem. Mas acontece que um outro fenômeno começou a acontecer também. Algumas pessoas que concordavam com o posicionamento da J.K. Rowling, que nem eram fãs de Harry Potter, passaram a ser fãs de Harry Potter por causa desses posicionamentos dela. E também tiveram algumas pessoas que já eram fãs de Harry Potter, mas passaram pano pra J.K. Rowling. Esse tipo de coisa rolou. E aí começou a ter uma guerra no cenário de internet, onde as pessoas criam guerra por tudo, e virou uma guerra de pessoas trans contra fãs de Harry Potter. E quando eu digo guerra, eu tô falando, né, obviamente, de uma guerra na internet, tá? Ninguém morreu até onde eu sei, mas começou a ter muitas coisas sendo feitas para poder taxar os fãs de Harry Potter como transfóbicos, racistas, eugenistas e até mesmo usaram o termo nazista algumas vezes. E já são alguns anos que tem rolado essas brigas aí entre pessoas trans e fãs de Harry Potter, mesmo que uma boa parte dos fãs de Harry Potter seja contra as falas transfóbicas da J.K. Rowling. E eu, como uma, né, mulher trans ou travesti, eu me identifico com os dois termos, nerdzinha e fã de Harry Potter, não tinha como eu ficar isenta disso. E agora a gente vai aqui entrar no lançamento de Hogwarts Legacy. Porque o jogo foi lançado na semana passada, dentro de toda essa guerra na internet entre pessoas trans e também fãs de Harry Potter. Inclusive, a empresa, né, que lançou o jogo fez questão de falar que a J.K. Rowling não estava envolvida nos processos de criação do jogo, né, e tudo mais. Mas ainda assim, né, foi uma coisa assim pesada que aconteceu, porque assim que o jogo estreou, na verdade, antes do jogo estrear, mas vamos focar aqui na estreia do jogo. Assim que o jogo estreou e começaram a ter os primeiros streamers jogando o jogo aí, enfim, em live, né, diversas plataformas em live, começou a ter enxurrada de hate em cima deles. Começou a ter muitos xingamentos pesados. Inclusive, nos Estados Unidos, criaram um site para catalogar as pessoas que estivessem fazendo live de Harry Potter, né, de Hogwarts Legacy. E, né, a intenção de você fazer um site onde você coloca o nome de criadores de conteúdo que estão fazendo conteúdo sobre o jogo não é uma intenção de divulgar esses criadores de conteúdo, não é uma intenção de fazer nada de positivo para esses criadores de conteúdo. Não. É na intenção de ter hate direcionado para esses criadores de conteúdo. Para as pessoas poderem entrar naquele site e ver quem que elas iriam xingar ali no momento e saírem xingando adoidado esses streamers. Tiveram vários streamers que, né, se estressaram muito durante lives, né, enfim, que brigaram, né, com as pessoas no chat. Teve streamer que terminou a live chorando porque, enfim, tava recebendo muitos xingamentos ali, a pessoa não aguentou. E também teve muita gente que não era streamer, mas que foi muito xingada também indiretamente por ter comprado o jogo. Até porque o jogo foi um sucesso de vendas. E tá sendo ainda um sucesso de vendas. Porque o jogo é bom mesmo. Eu joguei? Não, mas eu assisti algumas gameplays e o jogo realmente é muito bom. E eu já fiz um vídeo aqui no canal que era falando justamente sobre você ser fã de Harry Potter não te tornar uma pessoa automaticamente transfóbica. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas eu fiz esse vídeo, até porque, né, eu mesma não consegui me desvincular da saga, né, tipo, não consegui mesmo. Harry Potter foi muito importante, assim,
Em toda a minha infância, em toda a minha adolescência, Harry Potter foi uma das coisas que eu usava de válvula de escape durante as minhas crises depressivas, né? Então, me desvencilhar de algo que muitas vezes me salvou é muito difícil, né? É muito difícil, eu não me desvencilhei. E geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, a gente fala muito em separar a obra do autor. Isso porque quando a gente está falando de uma obra, né, de algo que seja literário, audiovisual, seja lá o que for, quando aquilo é lançado para o público vai pegar aquilo e transformar em alguma coisa. As pessoas vão ressignificar aquilo de alguma forma para elas, porque aquilo vai falar com elas de alguma forma. Então, muitas vezes, quando você tem uma obra que conversou sentimentalmente com muitas pessoas, mas que tem um autor ou uma autora que seja uma pessoa escrota, deplorável, nojenta, a gente costuma tentar fazer essa separação aí, porque a obra vai muito além do autor em si. Mas muitas pessoas não aceitaram isso ser feito com Harry Potter. Isso porque existem sim alguns problemas ali na saga de Harry Potter. Existem alguns problemas estruturais nas histórias de Harry Potter, como por exemplo a representação dos duendes, que eles são representados de uma forma que é considerada antissemita. E assim, quando você pega os livros, né, você vê ali a forma como os duendes é retratada realmente é parecida com a forma como o próprio Hitler retratava os judeus. Que é como essa coisa de avareza, né? Que era como Hitler falava que os judeus eram avarentos e tinham realmente, né? Propagandas assim que colocavam propagandas nazistas, né? Da época do nazismo, que colocavam ali caricaturas de duendes mostrando que eram judeus. Isso porque, né? A lenda dos duendes aí, né? A lenda inglesa dos duendes, ela tem essas características, né? Físicas do que é um duende, que quando a gente vê ali em Harry Potter, né? São as mesmas características. E essa questão da avareza, que Hitler pegou isso e associou com os judeus. Mas, quando a gente está falando da obra de Harry Potter, não necessariamente isso está associado a judeus. Isso pode estar associado simplesmente a como é a construção da lenda de duendes ali na Inglaterra. Mas existe um problema quando a gente fala do audiovisual. Porque no filme aconteceu uma coisa muito horrível quando foram retratar o banco de Gringotts, que é onde os duendes trabalham. Porque no banco de Gringotts, quando a gente tem ali a visão de cima, a gente vê que no chão daquele banco tem uma estrela de Davi, tem a estrela de 6 pontas. Aí não tem como você desvencilhar de uma associação com judeus, de uma representação do povo judeu, porque a gente está falando de um símbolo judeu colocado ali no chão daquele local aonde os duendes trabalham. Então, assim, né? Quando a gente fala do filme, realmente não tem muito como fazer essa dissociação, não, porque foi feita a associação. Aí não tem muito como. Existem, obviamente, também outras coisas que são problemáticas na obra da J.K. Rowling. A própria forma como os elfos domésticos foram retratados durante a maior parte dos livros, onde só no final do último livro é que a gente vê as pessoas realmente, né, algumas pessoas realmente se tocando da problemática que existe na escravidão dos elfos domésticos, porque até então a gente só tinha Hermione, e ainda assim o arco da Hermione querendo libertar os elfos era tido como uma piada pelos outros personagens, né? Então só no final do último livro é que isso realmente começa a mudar um pouco. Mas ainda assim não é feito da melhor das formas não, mas ok, né? Já é alguma coisinha ali, mas é algo que tem sim de problemático na obra. Existem muitas outras coisas problemáticas na obra. Muitas outras coisas. Mas vamos discorrer aqui porque Harry Potter não é a única obra que é problemática. Ah, mas eu não consumo absolutamente nada que seja preconceituoso. Será mesmo? Porque o preconceito é uma coisa que está enraigada na nossa sociedade, é algo que está enraizado em diversas culturas. E quando eu digo preconceito, estou falando preconceito de uma forma geral, contra diversos grupos minoritários. E então, assim, é muito difícil que você consuma apenas coisas que não destilam nenhum tipo de preconceito. Falando de cultura pop, no âmbito da fantasia mesmo, a gente tem O Senhor dos Anéis, que é uma obra incrível que foi responsável por moldar como a gente entende fantasias medievais, em que inclusive inspirou muito do que a gente conhece por fantasias medievais. O próprio jogo de Dungeons and Dragons, muitas das coisas ali foram tiradas das obras do Tolkien, né? Foram tiradas ali do Senhor dos Anéis, de toda a saga, né, do Senhor dos Anéis. Porque, enfim, tem também o Silmarillion, tem também o Hobbit,
tudo aquilo, tudo aquilo. E na obra de Tolkien, a gente tem algumas coisas que são muito problemáticas. A gente está falando de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente está falando de umas coisas assim que são muito, muito preconceituosas com povos orientais. O jeito como Tolkien descreve a aparência física dos orcs mesmo é eles sendo, né, povos com o tronco largo e também com o nariz grande e achatado e também olhos puxados. Que povo que tem olhos puxados e o nariz um pouco largo? E que de quebra ainda seja um povo visto como selvagens pelos ingleses? Qual povo? Durante toda a obra do Tolkien, a gente vê muito uma demonização dos povos vindos do Oriente. Os próprios orcs, né, que eu acabei de mencionar, eles são descritos com essa aparência. E também eles são descritos como seres bárbaros, como a epítome do mal. E é meio difícil você conseguir não fazer uma relação entre a forma como os orcs são descritos e a forma como os ingleses enxergam os povos da Mongólia, por exemplo, né? Ou então povos orientais de forma geral, porque a gente vê muito isso do inimigo ali em Tolkien, né? Nas obras de Tolkien vindo do Oriente. Isso sem falar que, né, toda uma representação branca ali, principalmente quando a gente vê isso sendo trazido nos filmes, que aí que realmente todo mundo que é do bem é branco. Todo mundo. E quem é do mal aí já tem outros tons de pele, né? A gente tem também as obras de H.P. Lovecraft, né? Que ele era um cara, assim, que foi responsável por criar muitos dos monstros que a gente conhece hoje na cultura pop, como o próprio Cthulhu mesmo, né? Criação de H.P. Lovecraft. E o H.P. Lovecraft, ele era extremamente racista. As obras de H.P. Lovecraft estão embanhadas em racismo. Quanto a H.P. Lovecraft, pelo menos, a gente teve uma série que retratou muito bem, ou melhor, que fez uma retratação muito boa dessa obra, porque a gente teve Lovecraft Country, onde a gente teve ali os personagens principais serem negros e a história ser ambientada dentro ali de núcleos negros. Então, né, a gente teve ali uma coisa massa sendo feita, mas ainda assim os monstros de H.P. Lovecraft eles estão embanhados na cultura pop. A gente vive vendo referências a eles. Ai, tá bom, Samantha, mas você tá falando de coisas que são muito antigas. Esses dois caras já estão mortos. E eu não tô financiando eles. Eles já estão mortos. Se eu consumo as coisas de agora ou não, não muda. Mas você consumindo coisa de Harry Potter, aí você tá financiando uma TERF maldita. De fato, a J.K. Rowling ela usa o dinheiro dela para financiar grupos de feminismo radical trans-excludente. Ela mesma, né, é uma TERF. Ela faz isso. E com certeza o que entra de dinheiro na conta dela vindo de Harry Potter acaba também indo ali para financiar essas coisas. Óbvio que isso acontece. Mas a J.K. Rowling, ela é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. Ela já foi, inclusive, a mulher mais rica da Inglaterra. Atualmente ela não tem mais esse posto, mas ela ainda é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. E, obviamente, que ela construiu toda essa riqueza dela com Harry Potter, com toda a franquia Harry Potter, que rendeu muitos lucros para ela. Afinal de contas, é uma das maiores franquias do mundo, e ela criou isso. Então, sim, ela é extremamente rica por causa de Harry Potter. Mas, se a gente parar de consumir absolutamente tudo de Harry Potter, tudo, 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 ela vai continuar sendo uma das mulheres mais ricas da Inglaterra e vai continuar tendo dinheiro o suficiente para financiar todos os projetos antidireitos das pessoas trans que ela quiser financiar, porque ela já tem dinheiro para fazer tudo isso. E a gente parar de consumir não vai tirar esse dinheiro dela. Ah, tá bom, mas não é porque ela já é rica que ela precisa ficar mais rica ainda, né? De fato, não é porque ela já é rica que ela precisa ficar ainda mais rica. Mas não muda, assim, né? Materialmente, não vai mudar o fato de que ela vai continuar tendo muito dinheiro para financiar todas essas coisas atrozes aí na Inglaterra, né? De perda de direitos de pessoas trans e, quem sabe, até financiar isso ao redor do mundo, porque eu não duvido que ela esteja fazendo isso em outros países também não. Mas, será que apenas a J.K. Rowling faz isso? Será que apenas quem consome coisas de Harry Potter está indiretamente financiando coisas horríveis pelo mundo? Mas é já que eu chego nesse ponto aí. Primeiro vamos falar sobre algumas coisas de pessoas que ainda estão vivas.
A gente tem, por exemplo, o George R.R. Martin, que é criador das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é criador de Westeros e Essos, essa obra que eu tanto amo porque, velho, eu sou muito fã de Game of Thrones, muito fã, principalmente dos livros, puta que pariu, eu amo esse universo. House of the Dragon, inclusive, tá belíssima. Mas, quando a gente pega ali pra ver a obra do George R.R. Martin, a gente vê muitos problemas narrativos ali que também são preconceituosos. Primeiro que a gente parte do pressuposto de que todos os principais personagens de toda aquela saga são pessoas brancas, né? E depois a gente vê como que pessoas não brancas são retratadas naquela obra. A gente tem ali em Essos que muitas vezes a gente vê um paralelo com o Oriente Médio, o quanto que os povos de Essos são sempre vistos como povos que fazem coisas horrendas, povos bárbaros, povos que ainda têm escravidão, povos que fazem coisas absurdas. E a gente tem ali todo o arco da Daenerys em Essos, onde ela é vendida, né, para um grupo ali totalmente bárbaro, que são os Dothrakis, e ela consegue subverter ali naquele grupo específico em que ela foi vendida, né, para aquele grupo, ela consegue subverter aquilo e ela começa a fazer uma jornada ali por algumas cidades onde tinha escravidão, e o que ela faz é libertar esses escravos. E a gente tem aqui aquela coisa da branca salvadora de todo mundo, né, branca salvadora dos povos oprimidos. E a gente tem ainda uma mensagem muito estranha quando a gente começa a ver vários problemas acontecendo nessas cidades que ela libertou da escravidão. Porque ela liberta esses povos da escravidão e deixa eles gerindo agora aquelas cidades, aqueles reinos onde antes eles eram oprimidos. E a gente passa a ver ali um monte de problemas econômicos acontecendo com esses lugares. A gente começa a ver barbárie sendo instaurada nesses lugares que antes eram controlados e eram considerados pacíficos quando eram regimes escravocratas. A gente vê isso acontecendo em Game of Thrones e isso passa, sim, uma mensagem muito, muito, muito complicada. E também a gente tem todas as outras representações de povos médio-orientais ali naquela obra, que são representações bem preconceituosas, assim, com exceção de Dorne, né? Que Dorne, pelo menos nos livros, Dorne é muito bem representada. Mas quando a gente fala da tradução de Dorne ali pro audiovisual, eles acabaram com aquele núcleo. O único povo não branco que era bem retratado ali nas Crônicas de Gelo e Fogo foi totalmente dizimado narrativamente quando a gente viu essa obra sendo passada pro audiovisual. Mas falando agora aqui sobre questão de dinheiro, a gente tem, por exemplo, empresas que financiam coisas horríveis pelo mundo inteiro e que são donas de vários selos que a gente consome muito, que a gente admira muito. A gente tem, né, o caso, por exemplo, da Netflix com o especial do Dave Chappelle, que a Netflix ela deixou ali aquele especial totalmente transfóbico do Dave Chappelle, onde ele realmente destilou um ódio muito grande contra pessoas trans. A Netflix deixou no catálogo dela, mesmo tendo sido muito alvo de críticas, ela deixou, porque aquilo trazia mais dinheiro. E saindo assim da Netflix, a gente pode falar de uma outra empresa, que é a Disney, por exemplo. A Disney, que é dona do selo de Star Wars, é dona do selo da Marvel, é dona do selo da Pixar, é dona da National Geographic e é dona até de você se bobear. A Disney, no ano passado, a gente viu ali que ela estava financiando vários políticos que eram contra direitos de pessoas trans ali nos Estados Unidos. A gente viu essa movimentação acontecendo e isso só veio à tona porque esses políticos decidiram romper com a Disney por causa da agenda a favor de pessoas LGBT que a Disney está começando a adotar. Começando a adotar de uma forma ainda muito ruim, porque a gente também sabe que a Disney tem censurado muitos personagens LGBTQIAP+, ao longo desses últimos anos, né? A gente teve uma carta de funcionários da Pixar, inclusive, falando sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais esse rolê da Disney, você pode ver no card aqui em cima, que eu fiz um vídeo a respeito disso no ano passado. E a Disney, obviamente, ela financia muitas outras coisas pelo mundo também, que vão além desses políticos conservadores. Com certeza existe muito mais financiamento que a Disney dá para coisas atrozes acontecendo no mundo que a gente ainda não sabe. Mas a gente tem uma ideia de que isso aconteça. E a gente continua consumindo coisas de Star Wars, continua consumindo coisas da Marvel, continuamos consumindo coisas da Pixar, continuamos consumindo coisas inclusive da própria Disney e continuaremos consumindo. Eu mesma sou muito fã de Star Wars, sou muito fã de Marvel e eu não vou parar de consumir essas coisas.
E com certeza tem muitas outras empresas de audiovisual que também financiam muitas coisas horríveis que a gente, né, não tem tanta certeza, mas no fundo a gente sabe que isso acontece, porque isso é uma base do capitalismo. Mas é já que eu falo da base do capitalismo, porque antes eu quero falar de empresas que financiam golpes pelo mundo inteiro. No ano de 2016, a gente teve aqui no Brasil o golpe contra Dilma Rousseff, que depois acabou culminando no Temer governando o Brasil, tirando os direitos da classe trabalhadora, tirando direitos de estudantes, tirando inclusive dinheiro da saúde e educação pelos próximos 20 anos. E a gente teve também em 2018 o Bolsonaro concorrendo às eleições aqui no Brasil e ganhando com um aporte financeiro absurdo. E depois, quando foi agora, no ano de 2022, a gente teve também as outras eleições aqui no Brasil acontecendo, onde mais uma vez o Bolsonaro foi amplamente financiado por inúmeras empresas. E, gente, eu falei do golpe lá em 2016 porque naquela época também a gente tinha o setor empresarial brasileiro financiando arduamente aquele golpe de Estado que a gente viu acontecendo, né, por um impeachment que não tinha base legal para impeachment, mas ainda assim aconteceu. A gente tem empresas financiando golpes pelo mundo o tempo inteiro. A gente tem tanto empresas nacionais quanto empresas internacionais financiando golpes aqui no Brasil. Basta ver aquela lista de empresas que financiaram a campanha de Bolsonaro em 2018, as empresas que financiaram a campanha de Bolsonaro em 2022. São empresas que são donas de coisas muito grandes aqui no Brasil. E a gente continua consumindo coisas dessas empresas. Muitas dessas empresas, inclusive, a gente precisa continuar consumindo, porque a gente não tem muita alternativa, né? Muitas dessas empresas fornecem alimentação básica. Não tem como você boicotar a alimentação básica. Mas tem como, por exemplo, você decidir não comprar um chocolatinho da Nestlé, né? Tem como você decidir fazer isso. Mas a gente vai continuar comprando um chocolatinho da Nestlé. A gente vai continuar comprando várias coisas dessas empresas. Porque a gente precisa ou porque a gente quer. Isso não torna a gente diretamente pessoas que apoiam o golpe de 2016, que apoiam a campanha do Bolsonaro de 2018, que apoiam a campanha do Bolsonaro de 2022. Isso não necessariamente nos torna pessoas que apoiam todas essas perdas de direitos que a gente teve aqui no Brasil só porque a gente comprou um chocolatinho da Nestlé. Ou só porque a gente, sei lá, vai malhar numa Smart Fit da vida. E por aí vai. Ai, Samantha, mas aí já não tem nada a ver, né? Você tá falando de umas coisas que não tem absolutamente nada a ver. A gente não tá falando da J.K. Rowling. O que é que isso tem a ver com o golpe aqui no Brasil? Tá, tudo bem. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais falando sobre questões que são mais diretas politicamente falando. Talvez eu devesse focar só no audiovisual, né? Talvez eu devesse. Então vamos aqui falar só do audiovisual, porque existem muitas outras coisas do audiovisual que têm mensagens que também são muito problemáticas. Às vezes não tão descaradas como a gente vê acontecendo nessas obras que eu citei anteriormente, mas quantas obras da cultura pop você tem assistido nos últimos anos que evidenciam o imperialismo norte-americano e que tratam do imperialismo norte-americano como sendo uma coisa boa? Ou que fazem uma propaganda, né, pro imperialismo norte-americano. E a gente sabe o quanto que o imperialismo norte-americano é ruim, né? A gente sabe o que o imperialismo norte-americano causa no mundo. A gente sabe, né? E olha que eu nem falei sobre o tanto de obras que a gente consome o tempo inteiro que tem uma mensagem anticomunista forte, né? E a gente sabe também o que tá por trás de uma mensagem anticomunista. E o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é o de que nós estamos inseridos em uma cultura totalmente capitalista, porque nós vivemos em um mundo capitalista. E sim, gente, capitalismo é o culpado de todo o mal da humanidade. E eu não falei isso ironicamente, porque de fato o capitalismo é sim o culpado de todos os problemas que a gente tem na humanidade. Às vezes ele não é o criador de certos problemas, mas ele é o culpado da gente estar tendo esses problemas sendo disseminados. A gente vive no mundo capitalista, onde o tempo inteiro a gente acaba tendo que consumir várias coisas para sobreviver ou para nos entreter. A gente vive no mundo que é comandado por grandes corporações. A gente vive no mundo onde algumas poucas empresas são donas de tanta coisa, de tantas marcas que a gente nem tem ideia. E a gente sabe de tudo isso. E a gente sabe a agenda que essas empresas têm.
A gente sabe que muitas dessas empresas estão financiando vários golpes de Estado ao redor do mundo para acabar com o comunismo, levar democracia pelo mundo. A gente sabe que inúmeras dessas empresas estão financiando políticos que estão tolhindo direitos da população LGBTQIA+, ou direitos trabalhistas dos trabalhadores, ou mesmo tentando tirar direitos de pessoas com deficiência. Enfim, a gente sabe que essas empresas constantemente elas estão financiando coisas que acabam com os grupos minoritários ao redor do mundo. A gente sabe que essas empresas elas lutam para manter as estruturas capitalistas onde a gente precisa de uma base explorada para que uma pequena parcela da população consiga usufruir de grandes lucros. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe qual é a origem de tudo isso. A gente sabe o que precisa acontecer para acabar com esses problemas. E não é parando de consumir as coisas feitas por essas empresas. Não é parando de consumir coisas de Star Wars ou do MCU, ou então parando de consumir qualquer coisa de Harry Potter, que você vai mudar a forma como o capitalismo vem gerindo os grupos minoritários ao longo de séculos de exploração. Não é deixando de comprar um jogo que você está automaticamente deixando de financiar algo ruim, porque você vai estar financiando algo ruim consumindo alguma outra coisa. Por isso que é muito importante a gente não fazer juízo de valor quando a gente está falando sobre o que as pessoas consomem, o que as pessoas compram, quais são as empresas que as pessoas estão ali financiando direto ou indiretamente. Porque quando a gente vive numa sociedade capitalista, não tem como fugir disso. Você sempre vai estar financiando alguma coisa horrenda. Você sempre vai estar financiando algum genocídio. Você sempre vai estar financiando alguma desgraça pelo mundo. Não tem como fugir quando a gente vive no capitalismo. Ai, Samantha, credo, então o que você propõe que a gente faça? Bom, o que eu tô propondo aqui é que a gente pare de ficar individualizando problemas coletivos, que a gente pare de pegar grupos de pessoas para poder colocar esses grupos como os culpados por algo de horrível que esteja acontecendo no mundo, quando não necessariamente essas pessoas têm culpa. O que eu tô falando é para que vocês parem de ir em lives de streamers que estão jogando Harry Potter para xingar eles, porque isso não vai mudar nada, isso não vai mudar o significado que Harry Potter já tem, isso não vai mudar a posição que toda a franquia de Harry Potter tem culturalmente. Isso não vai mudar o apego emocional que as pessoas têm com Harry Potter. Isso não vai mudar o fato de que muitas pessoas começaram a adquirir gosto por leitura lendo Harry Potter. Não vai mudar absolutamente nada disso e com certeza também não vai fazer com que a J.K. Rowling pare de financiar grupos que tentam tolir direitos de pessoas trans. Não, isso não vai acontecer. Se você não se sente confortável em consumir Harry Potter por causa de todos os problemas que a J.K. Rowling tem trazido, eu super entendo. E eu te apoio nisso. Porque tem várias coisas que eu não consigo consumir porque vão de encontro ali muito forte com os meus ideais. Mas você também tem que entender que você não pode querer obrigar as pessoas a aderirem ao boicote que você esteja fazendo. Porque tem várias coisas também que você consome que são problemáticas. Várias coisas que você dá dinheiro, que você acaba financiando, que são problemáticas. E que na nossa sociedade não dá para boicotar tudo. E que o boicote acaba sendo uma ação individual ali para você, mas que no fim ele não acaba trazendo muitos... Não acaba sendo muito efetivo quando a gente está falando de empresas que são muito grandes, como por exemplo a Wizard World, que é uma empresa absolutamente muito, muito grande. E definitivamente não é culpando pessoas comuns que você vai resolver os problemas das pessoas trans no Reino Unido e por aí vai. O que eu não tô também querendo dizer é que você precisa gostar de Harry Potter, que você precisa parar de falar mal de Harry Potter. Não tô dizendo isso, até porque é sempre muito importante a gente pontuar o quanto que a J.K. Rowling é uma escrota desgraçada e também pontuar as coisas que tem de problemáticas na obra de Harry Potter em si. É importante a gente fazer essas pontuações. É importante a gente, fazer as pessoas terem a consciência daquilo que elas estão consumindo, das mensagens que estão naquilo que elas estão consumindo. Mas não é nem um pouco producente para a causa você xingar indivíduos que não têm nada a ver com isso, que só estão jogando um jogo, só estão fazendo uma live sobre aquilo. Inclusive, a gente teve alguns criadores de conteúdo que passaram a fazer lives, de
Hogwarts Legacy, porque queriam muito jogar Hogwarts Legacy e que estavam revertindo todos os lucros, né, que eles viessem a ter, né, todos os donates, tudo que eles viessem a ter de retorno financeiro dessas lives, né, para instituições que apoiam causas trans. Essa também é uma coisa que não muda a realidade de pessoas trans, mas com certeza ajuda bastante. E também, né, você pode estar pensando que a pessoa, ela poderia doar esse dinheiro sem precisar estar jogando esse jogo dessa transfóbica desgraçada. E sim, a pessoa poderia estar doando o dinheiro dela de outra forma. Ela poderia estar usando uma outra forma para conseguir esse dinheiro que venha a ser doado. Ela poderia, mas ela quis jogar Harry Potter enquanto fazia isso. E pronto. Direito dela. Inclusive, gente, se eu tivesse dinheiro, eu estaria jogando Harry Potter. Eu só não tô jogando Harry Potter porque eu não tenho PlayStation 5, porque eu não tenho um computador que tenha a capacidade de rodar o jogo e também porque eu não tenho nem dinheiro pra comprar o jogo em si. Eu sou pobre. Eu tô muito fodida financeiramente, então é só por isso que eu não tô jogando. Mas se eu tivesse como, eu estaria jogando. Porque Harry Potter, cara, como eu disse, foi uma das minhas válvulas de escape em momentos muito sombrios da minha vida. Foi uma das coisas que me tirava um pouco dos meus pensamentos tão perturbadores que eu tinha durante a minha infância e durante a minha adolescência. Harry Potter era uma válvula de escape muito forte para manter ali a minha sanidade mental sem eu colapsar. Não só Harry Potter, eu fazia isso também com X-Men, eu também fazia isso com algumas outras coisas, assim, né, que acabavam saindo ali com alguns jogos, algumas coisas também de cultura pop, no geral, né, filmes do Homem-Aranha e tudo. Mas o que realmente eu usava de válvula de escape era Harry Potter e era X-Men. Mais X-Men do que Harry Potter. Mas eram essas duas coisas, assim, que me ajudaram muito em momentos muito conturbados ali na minha infância e adolescência. E a afetividade que eu tenho por obras como Harry Potter não mudam, assim, eu não consigo apagar isso da minha mente, eu não consigo simplesmente ficar indiferente a uma obra que foi tão importante pra mim durante muito tempo e que salvou um pouco da minha sanidade naquela época. É claro, se não fosse Harry Potter, talvez eu tivesse arrumado uma outra obra para poder me ajudar nessas épocas sombrias. Provavelmente eu teria procurado alguma outra coisa que teria um efeito semelhante. Mas, no meu caso, foi Harry Potter. E é isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você quiser, inclusive se você quiser me xingar, que é algo que eu imagino que vai acontecer aqui, pode me xingar também, tá tudo bem. Mentira, não tá tudo bem não, mas se é o que você quer fazer, xinga aí, né? Xinga aí, não tô te proibindo de nada não. Não se esqueça também de deixar o like caso você tenha gostado desse vídeo ou deixar o seu dislike caso você tenha odiado esse vídeo. Não se esqueça de copiar o link e compartilhar por aí também, porque assim você ajuda o canal a chegar em mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!